bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria e uma grande responsabilidade estar aqui para expor as Escrituras. Agradeço todo o carinho do pastor Cláudio, do conselho da igreja, de cada irmão. É uma alegria e um grande desafio, irmãos. Peço que orem pela equipe pastoral da igreja, pelo conselho da igreja. É sempre bom termos aqueles a quem Deus tem incumbido de conduzir a igreja na palavra, sempre debaixo das orações dos irmãos. Então, orem sempre pelos seus pastores, presbíteros, diáconos. Isso é uma bênção do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Certamente um texto bem conhecido, e isso que conhecemos como o Sermão do Monte é bem desafiador para a nossa vida, enquanto discípulos, enquanto servos do Senhor. E se assim o Senhor permitir, estaremos fazendo uma exposição, faremos aqui uma exposição de todo o Sermão do Monte. Não hoje, lógico, mas com o passar do tempo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Oremos, irmãos. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra. Contamos com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, iluminados os olhos do nosso coração, o Senhor nos ensine, nos pastoreie e nos edifique aqui nessa manhã. Abençoa-nos assim, ó Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Em que consiste a felicidade? Você já parou para pensar nisso? Provavelmente, felicidade é uma das palavras mais usadas pelas pessoas que nos cercam de maneira geral. As pessoas correm em busca dessa tal felicidade. E é interessante, irmãos, que esse é um dos temas mais visitados nas redes sociais, nos sites de pesquisa e de busca. As pessoas dizem, seja feliz. Outras afirmam, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. Porém, como consegui-la? Onde encontrá-la? Como é que a gente experimenta? Uns dirão que é olhando para dentro de si e aprendendo a se amar, aceitando-se como se é. Olhando para dentro de si e tendo a plena convicção de que você é um ser valoroso e cheio de glória até. Outros apontarão para amores, de repente pessoas que possam se relacionar, a satisfação dos desejos do coração em lugares, talvez aquela viagem dos sonhos, que a gente faz lá aquelas caixinhas do Nubank, né, e vai juntando lá, e de repente não esperamos que uma crise apareça e precisemos usar o dinheiro da caixinha, mas está lá, a caixinha da fé. Estamos juntando para fazer aquela viagem dos sonhos. Talvez bens materiais, muitos passam a vida juntando para de repente comprar aquele apartamento dos sonhos, aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos. Talvez os títulos, notoriedade, talvez o status, sermos percebidos pelas pessoas e por aí vai. A pergunta é, nisso tudo, consegue-se encontrar a felicidade? Conseguimos de fato achar a felicidade? Ou será que todas essas coisas, elas servem apenas como aspectos daquilo que chamamos aprisionantes? Veja, não necessariamente essas coisas que mencionei, elas são ruins.
No entanto, algumas até criadas por Deus e estabelecidas por Ele para que desfrutemos, para que gozemos, tornam-se para nós como uma espécie de ídolo, tornam-se para nós como o estabelecimento daquilo que é radical e que se torna prioridade na nossa vida. Parecemos muito mais como meninos nesse sentido, né? Mimados, que batem o pé e dizem assim: se eu não tiver isso, eu não serei feliz. A grande tristeza da infelicidade sempre se revelará, irmãos, não apenas nas adversidades, não apenas em circunstâncias difíceis que não permitem que tenhamos aquilo que queremos tanto, mas principalmente quando nós conseguimos aquilo que tanto almejamos e não conseguimos desfrutar, não sentimos prazer nenhum naquilo. Vemos que tudo aquilo não passou de um desgaste, muitas vezes a custo da própria família, da nossa vida com Deus, e que conseguindo aquilo, nós não tivemos aquilo que tanto ansiávamos, que era essa tal felicidade. Eclesiastes nos mostra a história de um rei chamado Salomão, que buscou viver uma vida como os que vivem sob a perspectiva debaixo do sol. E é interessante porque ele conseguiu ter muitas coisas: bois, cavalos, mulheres, concubinas, alianças com reinos importantes, e trouxe para Israel, ou fez de Israel uma das grandes potências econômicas do seu tempo. No entanto, Salomão chega a uma conclusão no livro de Eclesiastes, que tudo aquilo é correr atrás do vento, é vaidade, simplesmente vaidade. Irmãos, a vontade e a vaidade nesse sentido, o desejo de ter, o desejo de ser, é efêmero, é passageiro, não satisfaz. Note que não será o encontro com tais aspectos ou a realização destes que farão com que encontremos essa tal felicidade. Salomão nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Isso parece ser óbvio até mesmo para nós que somos crentes, e talvez a nossa carteirinha de crente já esteja aí assinada há muito tempo. E a gente olhe para tudo isso e diga assim: olha, isso é batido para mim, é algo tão simples, é algo que eu já sei. Afirmamos: Jesus é quem me faz feliz. No entanto, será que é mesmo? O fato é que a nossa vida, práticas diárias, a nossa agenda, por vezes, irmãos, revelam o oposto da afirmação que fazemos, que Jesus nos fez e nos faz feliz. Somos hábeis em transformar aquilo que é lícito e bom em ídolos, e passamos a viver, muitas vezes, aprisionados por esses ídolos. Essa perícope que lemos, irmãos, essa seção que lemos, ela se inicia aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e é conhecido como o Sermão do Monte. Foi Agostinho de Hipona quem intitulou essa perícope de Sermão do Monte. E é interessante, irmãos, que se trata de uma coletânea de ensinos de Jesus. Esses capítulos, eles iniciam aqui no capítulo 5, versículo 1, com a seguinte afirmação: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E finaliza no capítulo 7, versículos 28 e 29, com a seguinte afirmação: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na sessão que tomamos nessa manhã para a exposição, encontraremos as chamadas bem-aventuranças ou beatitudes. Cada bem-aventurança, ela contém 3 aspectos, e perceberemos isso à medida que o texto foi exposto. O primeiro aspecto é uma atribuição de bem-aventurança. Encontraremos a expressão bem-aventurados. O segundo aspecto é uma descrição da pessoa a quem se aplica essa bem-aventurança. Por exemplo, o versículo 5 aplicará aos mansos. E uma consequência ou uma declaração da razão dessa bem-aventurança, porque herdarão a terra. William Hendrickson afirma que um cristianismo destituído das qualidades que nos são apresentadas nessas beatitudes é carente de vitalidade. Por outro lado, um cristianismo que entesoura e exibe essas graças em tudo o que faz é um canal de bênçãos para a humanidade. Veremos, portanto, irmãos, a introdução deste sermão, refletindo sobre o seguinte tema: o coração do discípulo. O coração do discípulo. Em primeiro lugar, o coração do discípulo, ele difere do coração da multidão. Olhe mais uma vez comigo os 2 primeiros versículos.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Perceba que o Evangelho de Lucas nos deixa claro que esse sermão é pregado após uma noite de oração e após o Senhor ter concluído a vocação aos seus discípulos, aqueles que se tornariam apóstolos. Então, nós temos aqui alguns grupos relacionados nesse texto. Nós temos uma multidão, pessoas que estavam ali, transeuntes, pessoas que talvez já tivessem ouvido alguma coisa sobre Jesus e já nutrissem no coração algum tipo de interesse, seja por um milagre, seja por alguma coisa que Jesus pudesse lhes dar. Essas pessoas estavam ali curiosas, compondo aquela multidão. Existia também o número dos discípulos, que era muito maior do que os 12, pessoas que andavam com Jesus. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, após aquela multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus, ele ora durante a noite e os seus discípulos entram no barco e começam a atravessar o lago de Genezaré. Após alguns instantes, Jesus vai por sobre as águas encontrar-se com seus discípulos, e quando eles chegam à outra margem do lago, uma multidão tomou alguns barcos e atravessou também aquele lago e estava lá seguindo Jesus. O Senhor Jesus, ele discerne muito bem e ele percebe as motivações, as intenções do coração e ele questiona a razão daquela multidão estar ali. E afirma que eles estavam ali porque comeram dos pães e dos peixes e se fartaram. Não foi porque o milagre feito apontava para o fato de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, mas meramente por interesse. E assim a multidão, ou as multidões caminham, irmãos. Elas têm algum tipo de interesse. Elas dão 100 para de repente receberem 1000. Elas estão muitas vezes atrás de um bem-estar ou simplesmente cumprem uma tabela ou uma agenda a que foram ensinadas desde criança, de que precisam de alguma forma bater um tipo de ponto espiritual para estarem bem com o Senhor. As multidões caminham muito mais levadas por interesses próprios do que de fato pelo Senhor Jesus. Nós temos também ali em João capítulo 6 um grupo de discípulos, e é interessante porque esse grupo ele começa a se escandalizar com as palavras de Jesus. Afinal de contas, o Senhor Jesus fala que quem come a sua carne come verdadeira comida e quem bebe do seu sangue bebe verdadeira bebida, e aqueles homens e mulheres começam a se escandalizar com esse discurso e eles se afastam também, ficando apenas os 12. E Jesus então olha para os 12 e questiona: vocês também não irão embora? E a resposta de Pedro, ali tomado de autoridade e tendo no seu coração a revelação que não foi meramente obtida por carne e sangue, mas por revelação do Senhor, ele afirma: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então perceba que esses 3 grupos estavam acompanhando constantemente o Senhor Jesus. As multidões se aproximavam, nós temos ali um grupo de discípulos e nós temos os 12, os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. E se de repente formos afunilar ainda mais, dentre os 12, tínhamos aqueles 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. E se formos afunilar um pouco mais, encontraremos João, aquele discípulo amado, que chegava até mesmo a reclinar a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. Queridos, o fato é que, diferentemente da multidão, o discípulo ele tem um compromisso maior. O discípulo é aquele que se aproxima. O discípulo é aquele que tem um interesse pelo que o Senhor Jesus está falando. Ele tem um interesse pela pessoa do Senhor Jesus. Está sendo manifestada pelo Senhor, iluminando a mente do discípulo quem de fato é o Senhor Jesus. E ele se aproxima, quedado aos pés do Senhor, em adoração, em humilhação, reconhecendo quem Ele é e a graça que foi dispensada a Ele ao se aproximar do Senhor Jesus, reconhecendo quem de fato é o Senhor. O discípulo um dia ele já foi multidão. E como discípulos hoje aqui reunidos, talvez tenhamos crescido em meio à multidão, experimentando as mesmas coisas que a multidão experimenta, vivenciando as mesmas experiências que a multidão vivencia nos nossos dias, amando as mesmas coisas e possuindo no coração as mesmas inclinações a que as multidões possuem.
e fomos sacados do meio da multidão para sermos discípulos do Senhor. Fomos resgatados de um reino de trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para o reino do Filho do amor de Deus. Meus irmãos, esse resgate dos discípulos nunca aconteceu porque de repente algum discípulo resolveu se tornar discípulo. Ele seria multidão. Nós não fomos salvos porque escolhemos ser salvos. Nós não nos aproximamos do Senhor porque decidimos do nosso coração nos aproximarmos do Senhor. Fomos resgatados, fomos vivificados, passamos a crer no Senhor Jesus, a depositar nele a nossa confiança, a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. Nenhuma glória há, portanto, em nós. E assim, meus irmãos, caminham os discípulos. Por outro lado, nós temos aqui a multidão, ou as multidões. São espectadores, como eu já falei. Possuem no coração motivos interesseiros e um compromisso que é conduzido por aquilo que eu acho que é melhor, por aquilo que me convém, por aquilo que de alguma forma agrada ao meu coração. Então, a partir do momento em que a multidão se vê apertada ou confrontada, ou de repente os seus anseios, a sua busca não é satisfeita, a multidão se vai. Porém, os discípulos, eles ficam. A multidão espera muito mais por um gênio da lâmpada. Se comprometem dependendo do conforto, da conveniência, são seletivos em sua obediência. Eles escolhem muito bem o que irão a obedecer. Olha, de repente isso aqui eu posso obedecer porque me convém, mas isso aqui é difícil demais, eu abro mão de obedecer. Ao mesmo tempo, irmãos, nós percebemos que o sermão aqui, pregado pelo Senhor Jesus, é algo público. Jesus, ele, ainda que passe a falar, e quando ele fala, ele está falando ali diretamente aos discípulos, ele não ordena que as multidões se retirem. Ele está pregando para as multidões também, e o que lemos aqui no final do capítulo 7 é que as multidões, conquanto elas não estejam se aproximando do Senhor como discípulos, elas se encontrarão maravilhadas ao término desse sermão, porque elas perceberão que o Senhor Jesus não ensina como os escribas ensinam, ele ensina de fato como alguém que tem autoridade para ensinar. Os discípulos, eles um dia já foram multidão, assim como eu e você. Todos têm acesso à pregação. E nós precisamos entender isso, irmãos. A pregação, ela é como uma grande rede que é jogada ao mar. E ela traz tudo que é peixe. Muitos daqueles peixes, eles estarão dentro do aquário, seguros dentro do aquário da fé. Outros não. Eles se rebelarão e pularão do aquário para morrer no tapete, como acontecia comigo quando eu tinha um pequeno aquário em casa. Em segundo lugar, o coração do discípulo, ele é um coração bem-aventurado. Se em primeiro lugar o coração do discípulo, ele difere do coração da multidão, em segundo lugar, ele é um coração bem-aventurado. E aqui precisamos entender o significado dessa expressão bem-aventurança. Veja, a bem-aventurança, irmãos, essa alegria, essa felicidade exposta aqui no texto, é muito mais do que simplesmente estarmos felizes por algo bom que aconteceu em nossa vida. É muito mais do que uma circunstância favorável. É muito mais do que aquilo que eu tanto esperava aconteceu. Por mais abençoador que seja a expectativa por coisas boas, e quando essas coisas acontecem, meus irmãos, a bem-aventurança é muito mais profundo do que isso. Porque as características descritas pelo próprio Senhor Jesus aqui, não são as características que muitas vezes nós pensamos ser as melhores. A chorar, sofrer por causa da justiça, a nos alegrarmos em meio às perseguições, nos alegrarmos em meio aos nãos que muitas vezes acontecem, a buscar a paz em um mundo de conflitos e guerras, ser manso quando aprendemos desde cedo e o mundo nos ensina de forma tão hábil a de alguma forma sermos agressivos, dominarmos e exercermos a nossa posição nesse mundo. Parece ser algo completamente contraditório a todas essas expectativas. E perceba, a bem-aventurança, então, ela tem um caráter, ou descansa numa paz, de uma aprovação diante de Deus, e claro, por meio de Cristo. Nós somos bem-aventurados, irmãos, não porque temos coisas. Nós somos bem-aventurados não pelos títulos que conquistamos. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala sobre isso.
Quando ele está ali confrontando muitos judeus que tentavam confundir a fé da igreja, o apóstolo Paulo ele questiona e diz assim: olha, se alguém tem do que se orgulhar, eu ainda mais. Eu sou da linhagem de Benjamim, judeu de judeus, quanto à lei, eu sou fariseu e irrepreensível. Ao zelo que há na lei, eu sou irrepreensível. Meus irmãos, no entanto, o apóstolo Paulo faz essa declaração certeira de que aquilo que poderia ensoberbecê-lo, aquilo que poderia ser para ele um motivo de orgulho, ele considera como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Veja, é essa paz com o Senhor, irmãos, que traduz-se aqui como bem-aventuranças. É essa paz com o Senhor, conquistada pelo sacrifício de Cristo, que conduz o coração do discípulo a ser bem-aventurado, a descansar. Independe de sofrimentos e provações, das lutas que enfrentamos. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos nesse mundo, nós não estamos perdidos nesse mundo, nós não estamos abandonados nesse mundo, nós temos um Pai de amor que cuida de nós somos verdadeiramente felizes. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nos encontramos reclamando, murmurando, lutando, como se de alguma forma Deus ele fosse um servo que precisasse nos dar todos os mimos que nós queremos. No entanto, meus irmãos, nós já somos bem-aventurados. Nós já somos completos em Cristo. Nós já fomos alcançados por uma graça, irmãos, que é muito maior do que a própria existência. E isso então, ou nisso então, consiste a grande felicidade do nosso coração. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, portanto, 8 aspectos, 8 verdades que são colocadas por Jesus como fazendo parte desse coração do discípulo. Veja, não é algo que se faz para conseguir, porém esses aspectos eles são gerados por eles serem discípulos. Eles foram alcançados pelo Senhor e eles passam então a vivenciar esses aspectos que diz respeito à vida no reino de Deus, ao coração do discípulo. Versículo 3, nós encontramos o primeiro desses aspectos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Geralmente quando a gente pensa bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não significa, irmãos, que são pobres materialmente, e geralmente se aplica muito a isso, principalmente a teologia da missão integral e a teologia da libertação, aplicou muito a pobres como se fosse uma pobreza material. As pessoas que estão nas comunidades carentes, as pessoas que estão marginalizadas. No entanto, irmãos, a certeza que é posta aqui no texto é que essa pobreza de espírito, ou essa humildade de espírito, é uma convicção que habita no coração daqueles que se percebem como que não tendo nada a oferecer ao Senhor. Aqueles que se percebem pobres espiritualmente e moralmente. É um tiro na autossuficiência. Não são pessoas arrogantes, não são pessoas cheias de si, não são pessoas que olham para a sua vida ou para as suas tentativas de justiça pessoal e dizem assim: olha o que eu estou conquistando, olha o que eu estou fazendo para agradar a Deus. Elas se veem como completamente desprovidas de qualquer benefício que possam oferecer ao Senhor, como uma possibilidade de serem justificadas pelo Senhor. Elas são pobres, elas são humildes. Elas se percebem como literalmente são pessoas que não têm o que oferecer ao Senhor. Não são autossuficientes. E o reino de Deus, irmãos, pertence a pessoas com essa consciência. O reino de Deus ele não é herdado por orgulhosos ou arrogantes ou que se acham merecedores. O reino de Deus é dos humildes. Deles é o reino dos céus. Em segundo lugar, no versículo 4, nós temos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui muitas vezes o chorão parece muito aquela hiena hard, né? Eu não sei quantos aqui são do tempo, né? Que vivia chorando: ó céus, ó vida, ó azar. Não é um chorão assim, não é um lamurioso, não é uma pessoa que vive ressentida, de alguma forma, sempre ali abatida, com aquele aspecto triste, chorando constantemente.
Mas o choro aqui, e eu creio que você lembra dessa imagem, quando Pedro ele nega Jesus, e o olhar, Lucas é quem descreve isso com muita perfeição, o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro naquele momento. Pedro chora, irmãos, Pedro chora amargamente, e esse é o choro relatado aqui pelo Senhor Jesus. São pessoas que choram a sua falência. Muitas vezes, no momento da liturgia em que somos chamados a confessar os nossos pecados, nos acostumamos a simplesmente um ritual de culto. No entanto, irmãos, isso que fazemos aqui deve conduzir a nossa vida. A liturgia do culto, ela conduz a liturgia da nossa vida no dia a dia. E somos chamados diariamente, confrontados pela palavra do Senhor, chorarmos pelos nossos pecados, chorarmos pela nossa falência, porque por mais que tentemos, por mais que de alguma forma nós queiramos agradar ao Senhor, nós vemos nos nossos membros, nós percebemos no nosso coração a nossa incapacidade. De repente lutamos contra determinados pensamentos, de repente lutamos contra determinadas tendências, e muitas vezes, irmãos, nos pegamos pensando exatamente aquilo que não queríamos pensar, tendo inveja, cobiçando aquilo que não é nosso, quebrando mandamentos da lei do Senhor, não sentindo prazer no dia do Senhor, não nos reunindo no dia do Senhor para o culto, para a adoração. Quebramos os mandamentos e deveríamos chorar por isso. O nosso coração deveria se quebrantar diante do Senhor, porque de alguma forma estamos com os olhos sendo cruzados ali pelos olhos do Senhor, revelando a nossa falência, a nossa necessidade dEle. E é interessante que a resposta é que serão consolados. O Catecismo de Heidelberg traz a seguinte pergunta, uma das perguntas trazidas naquele catecismo: qual é o seu consolo, tanto na vida como na morte? E a resposta é que eu de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue fez plena satisfação por meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo, e de tal maneira me guarda que sem a vontade do meu Pai Celestial nem um só cabelo de minha cabeça pode cair. Antes é necessário que todas as coisas sirvam para a minha salvação. Por isso também me assegura, por meio do seu Espírito Santo, a vida eterna, e me faz pronto e disposto a viver doravante segundo a sua santa vontade. E chegará o dia, irmãos, em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E essa lágrima não é simplesmente porque vemos ou vivemos no mundo mal, mas é porque um dia o nosso coração não terá mais a presença do pecado lutando nele. Estaremos livres para sempre, irmãos. Não teremos mais essa consciência, a própria palavra produzindo em nós a acusação, gerando no nosso coração essa necessidade de confissão. Nós seremos perfeitos como o Senhor é perfeito. As nossas lutas profundas do coração, aqueles pecados que costumeiramente nos assediam, estaremos libertos para sempre, irmãos. Veremos o Senhor face a face e encontraremos nele todo o consolo que precisamos. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Esse é o nosso consolo, irmãos, na vida e na morte. Mas o Senhor Jesus segue. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a contramão daquilo que o mundo prega, não é verdade, irmãos? Porque para o mundo o chamado é ser agressivo, para o mundo é ser ousado, é ter força a partir de si mesmo, é ser proativo, é ser empreendedor, é ser um batalhador, é levantar-se todo dia para matar o seu leão. Para o mundo é isso. Para o mundo a perspectiva é: se garanta, você pode. Antigamente aquela internet, da IG, há muitos anos atrás, do tempo de Mano, o slogan do IG era: o mundo é de quem faz, o mundo é de quem pode. Essa é a visão desse mundo, do mundo apóstata,
do mundo que creu na mentira do diabo, assim como já estivemos no mundo e seguindo nesse fluxo da multidão, nós críamos também que de alguma forma nós éramos como Deus, nós podíamos todas as coisas e nós não podemos. A verdade é que os mansos não são pessoas sem personalidade, não são pessoas que não possuem um pulso firme. Os mansos não são covardes. Mansidão tem muito mais a ver com o próprio modelo de Cristo. Eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 25. Perceba esse modelo que é posto aqui pelo apóstolo Pedro. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É o exemplo que nós temos, irmãos. Percebam a mansidão do Senhor. O apóstolo Paulo trata sobre isso também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Os versículos anteriores, ele chama a igreja a terem um sentimento único, a estarem unidos num único pensamento, a terem no coração a mesma disposição. E a grande pergunta é, sendo pessoas de culturas diferentes, formações diferentes, bagagens diferentes, como é que podemos pensar a mesma coisa? Como é que podemos estar unidos de coração? Como é que podemos ter o mesmo sentimento? E a resposta é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, irmãos, este é o sentimento que deve estar no nosso coração. A perspectiva de mansidão colocada aqui no texto aponta para um exemplo, e é o exemplo do Senhor Jesus. E você pode lembrar aqui praticamente aqueles últimos episódios ali na crucificação do Senhor Jesus. Os religiosos questionando: por que não desce? Por que não salva-te a ti mesmo? As pessoas zombando de Cristo, e a resposta de Cristo para aquilo foi: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós encontraremos mais à frente no relato de Lucas em Atos, Estevão, um diácono da igreja, homem cheio do Espírito Santo, quando apedrejado por seus algozes, Estevão percebe o Senhor Jesus e ele tem ali a mesma afirmação que o Senhor Jesus faz na cruz. Ele tem nos seus lábios a mesma afirmação: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmãos, esse é o exemplo da mansidão. Nós somos chamados, irmãos, a sofrer por essa consciência diante do Senhor. Nos entregamos ao Senhor. É a recusa de nos defendermos quando nós somos ameaçados, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós encontramos esse descanso em Cristo, em sua mansidão. É submissão a qualquer tipo de provação, a qualquer tipo de ameaça. Nos submetemos ao Senhor. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que ama e que de fato cuida. É o silêncio da sabedoria divina. E qual o resultado? Para um mundo que prega que os agressivos eles ganham o seu lugar ao sol, o consolo que nós temos aqui no texto é que os mansos, eles herdarão a terra. Herdarão a terra. E essa terra, irmãos, não é uma terra em que o pecado reina, mas são novos céus e nova terra. É o fato, irmãos, de sabermos que todas as coisas que nós vemos aqui, elas serão purificadas pelo Senhor. E não é ou não será a força do nosso braço que fará herdar todas essas coisas,
mas foi aquele que veio, sofreu e morreu na cruz, aquele que é herdeiro de todas as coisas e que nos faz co-herdeiro juntamente com Ele de todas as coisas. Os mansos herdarão a terra. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça consiste em uma perfeita conformidade com a lei de Deus, ou seja, com a sua vontade. A justiça anunciada por Cristo, irmãos, ela possui aqui dois aspectos. O primeiro é um aspecto forense. E nós perceberemos nos discursos de Jesus que ele sempre trabalha essas duas perspectivas. O aspecto forense diz respeito à justiça a nós imputada. Nós não temos justiça para apresentarmos diante do Senhor. O profeta dirá que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. As nossas tentativas de justificação, é assim que o Senhor as considera. E nós podemos, irmãos, inferir aqui no texto, sem fugir do que todo o sermão explica, que os próprios fariseus, que se consideravam os mestres da lei, eles tentavam conquistar a justiça por essa força do braço. Eles criam que, por uma obediência separada do Senhor, eles poderiam de alguma forma agradar ao Senhor. No entanto, a justiça que foi a nós aplicada não é uma justiça nossa. Nós continuamos sendo pecadores, só que justificados. A justiça de Cristo, ela nos alcança, ela é imputada a nós. E, em segundo lugar, o Senhor Jesus sempre tratará o aspecto ético da justiça. Se de um lado temos o aspecto forense, do outro lado o aspecto ético é a resposta a esse aspecto forense. Aquilo que Cristo fez na cruz, a sua justiça imputada a nós. A justiça de Cristo nos justifica, nós somos pecadores justificados. E essa justiça em nós aplicada gera em nós o desejo por um mundo justo que reflita a justiça de Deus. E nós sabemos muito bem que vivemos em um mundo injusto. E talvez nos nossos dias a injustiça esteja tão clara diante dos nossos olhos. E isso nos faz sofrer. Não nos faz sofrer, irmãos, meramente por um posicionamento político, ideológico, não é isso. Mas nos faz sofrer porque nós vemos estampada a injustiça. Nós vemos pessoas que sofrem com tantos impostos e tantos recursos que são levantados e essas pessoas não são alcançadas por esses recursos. Nós vemos o direito sendo subvertido, a verdade sendo torcida, as narrativas que surgem à torta e à direita, tentando de alguma forma proclamar que existe um tipo de verdade que não é a verdade total. Isso dói no nosso coração. John Harvard, quando anos e anos atrás, ele percebe as pessoas analfabetas na sua cidade, um clamor por justiça brota no seu coração. E ele diz: como é que nós podemos dormir em paz com tantas pessoas analfabetas que não sabem ler e escrever? E ele começa ali, irmãos, junto com outros irmãos na sua casa, aquilo que se tornaria a Universidade de Harvard. Meus irmãos, nós somos aqueles chamados pelo Senhor, justificados pelo Senhor, para ansiarmos pela justiça. Não somos chamados a andarmos de mãos dadas com a injustiça. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário bem fininho sobre o Sermão do Monte, ele trata sobre essa questão da justiça. Ele fala sobre que os crentes não podem celebrar a injustiça e o desejo pela justiça não deve faltar no coração daqueles que foram alcançados pela justiça de Cristo. O justo que se deu por injustos. Nós precisamos, irmãos, ter em nossa mente um senso bíblico daquilo que é verdadeira justiça. É lógico, irmãos, que não teremos aqui uma justiça santa e plena. No entanto, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo 13, ele diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O Senhor Jesus não apenas justificou os nossos corações, não apenas imputou a nós a sua justiça, mas esse novo céu e essa nova terra
essa pátria celestial que caminhamos juntos e vivemos aqui como uma antessala dela no dia do Senhor. Meus irmãos, nessa nova terra e nesse novo céu habitam de fato a justiça. Não veremos mais injustiças sendo cometidas. Não veremos mais a verdade sendo torcida, porque lá habita toda a verdade e toda a justiça. Teremos o nosso coração farto, plenamente satisfeito com justiça. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia na palavra de Deus tem a ver com compaixão. É literalmente o centro das emoções para o judeu, é diferente da perspectiva ocidental. Na perspectiva ocidental nós dizemos assim, eu estou com a dor no coração, principalmente quando levamos um fora daquela menina, né, lá, aqueles que estão paquerando ali. Você ama, está tão apaixonado e de repente você leva um fora. E você diz que está sentindo aquela dor no coração, né? Meu coração está doendo. Para o judeu e na perspectiva de Jesus são as entranhas. As misericórdias, irmãos, têm a ver com as entranhas se contorcendo. Em Mateus capítulo 9, por exemplo, o Senhor Jesus, ao ver as multidões, ele enxerga as multidões não apenas como números que estão ali, mas ele as percebe como pessoas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Mateus faz questão de dizer que ele se compadeceu daquelas multidões. É como se ele sentisse uma dor nas suas entranhas, mas aquilo não deixasse ou não permitisse que o Senhor permanecesse indiferente às multidões. Ele vai e faz alguma coisa. Ele ensina o evangelho do reino, ele prega nas sinagogas, ele cura os enfermos, ele liberta aqueles que estão cativos. Meus irmãos, as misericórdias nos levam à ação prática. E é exatamente isso que ele expõe aqui no versículo 7. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Se compadece de quem sofre. Não é meramente uma paixão ou um sentimento, é o ato de acolher quem sofre, e não para receber algo em troca. E aqui, irmãos, na exposição do Sermão do Monte, veremos, por exemplo, no capítulo 6, a partir do versículo 2, que muitas vezes as pessoas faziam ou tinham atos de misericórdia, não com a intenção de pensar no outro, ou de fazer diante de Deus para abençoar alguém, mas com a intenção de serem aplaudidos pelas outras pessoas. O Senhor Jesus nos ensinará, irmãos, que quando nós dermos alguma esmola, nós não somos chamados a tocar trombeta diante disso. E ele vai dizer que quem faz essas coisas são os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Lembra do texto de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30, a parábola do bom samaritano. É interessante que o levita passa, o sacerdote passa, e aquele samaritano, ao ver aquele homem espancado à margem da estrada, ele acode aquele homem. Ele vai até uma hospedaria, põe aquele homem, paga 2 denários e diz assim, olha, se extrapolar isso que eu paguei, quando eu voltar eu passo aqui para complementar o restante. E veja, ele não sai tocando trombeta diante de si. Ele não sai buscando para si uma placa, ou alguém que olhe e diga assim, nossa, ele nos ajudou. Não, irmãos, o misericordioso age com misericórdia, sem necessariamente ser visto por isso, e ele não busca ser visto por isso. Não é alguém que faz alarde, porque ele sabe que um dia ele foi alcançado por misericórdia também. E poderíamos resumir misericórdia do Senhor revelada a nós nesse sentido como Deus não nos deu aquilo que merecíamos. Deus reteve aquilo que de fato merecíamos, que era o inferno. E por graça Ele nos deu aquilo que não merecíamos. Deus agiu com misericórdia e graça em Cristo Jesus. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. E aqui, irmãos, eles verão a Deus. Essa visão de Deus, ela não é uma visão legalista.
Note que os fariseus, os religiosos da época, eles pensavam que veriam a Deus por suas obras. Nós percebemos, irmãos, e isso é muito positivo, o interesse por teologia nos nossos dias. No entanto, irmãos, a teologia, ela deve produzir no nosso coração humildade. Deve produzir no nosso coração o que Davi, por exemplo, expõe no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o verdadeiro estudo teológico, ele sempre apontará a realidade de quem é Deus e nos humilhará, revelando quem nós somos. E nós nos quebrantaremos diante da palavra de Deus, diante dos sermões que ouvimos, diante dos livros que lemos. Sempre será, irmãos, Deus tratando com o nosso coração. Esses que são limpos de coração, eles desconfiam de si mesmos. Eles olham e se perguntam, como por exemplo no Salmo 24, versículo 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mas ele está perguntando, porque certamente ele olha para o seu coração e diz assim, Senhor, eu não tenho condições de subir ao teu santo monte. Eu não tenho condições de estar no teu santo lugar. Ou, por exemplo, quando o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele ora dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Só Deus, irmãos, pode criar em nós um coração puro. O verbo usado por Davi para cria em mim é o verbo hebraico bará, que está usado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Só Deus, irmãos, pode trazer à existência aquilo que não existe. Um coração puro não pode ser produzido por nós. Por mais que nós queiramos, irmãos, nós não podemos nem conseguiremos produzir um coração puro. Só Deus pode criar em nós um coração puro. E a resposta é que eles verão a Deus. Um dia contemplaremos ao Senhor revelado na face do seu Filho. O apóstolo Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, não mais como um espelho, o veremos face a face. É esse o maior anseio do nosso coração, irmãos. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus não está apontando para alguém pacifista ou medroso, não é alguém que simplesmente olha e diz assim, olha, parem com as brigas, né? Ou como aquele concurso Miss Brasil, né? Qual o maior desejo que você tem, né? A paz mundial. Não tem a ver com isso. Mas lembre que a paz tem a ver com aquilo que Cristo mesmo fez. Deus estava irado contra nós. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, diz que nós éramos filhos da ira de Deus, como aqueles que não conhecem a Deus. E note, irmãos, que Cristo ele se interpôs entre o Pai e entre nós. Ele fez a paz. Da mesma forma, irmãos, a paz aqui não é algo meramente onde nós elencamos alguns discursos, levantamos algumas bandeiras e depois baixamos e vamos para casa. Tem a ver com um ato que se sacrifica, que se vai, que se põe no meio. O pacificador, irmãos, é aquele que está disposto a levar o primeiro golpe em favor do outro. É aquele que está disposto, irmãos, a ir para o meio. Não é simplesmente alguém que fica gritando, não briguem, mas é aquele que pula no meio da briga para apartar a briga. E a gente sabe que muitas vezes quando a gente pula no meio de uma briga, o primeiro a levar um murro somos nós. Mas essa é a atitude do pacificador. É no casamento, é na criação dos filhos, nos relacionamentos interpessoais, dentro ou fora da igreja. Irmãos, nós somos chamados à pacificação, a sofrermos o dano muitas vezes, a pularmos no meio, a nos colocarmos entre aqueles que estão rixosos. Eles serão chamados filhos de Deus por essa identificação com o seu irmão mais velho. Quando Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, fala sobre a obra da redenção,
Aqueles que de antemão conheceu também os chamou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele venha a ser o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Esse processo de santificação consiste nisso, irmãos. Estamos desmamando das coisas desse mundo, como falou o pastor Russell Shedd, já nos seus últimos dias. Estamos desmamando desse mundo e nos apropriando de realidades celestiais, mas não só quando estivermos próximos à nossa morte. Desde o dia em que conhecemos ao Senhor Jesus, serão chamados filhos de Deus. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Note que a primeira bem-aventurança no versículo 3 termina deles, começa deles é o reino dos céus, ou melhor, o fim dessa bem-aventurança deles é o reino dos céus. E aqui no versículo 10 nós encontramos também deles é o reino dos céus. Assim nós temos fechadas essas bem-aventuranças. Ele tem essa primeira afirmação como consequência da bem-aventurança, e ele tem aqui essa consequência, mais uma vez no versículo 10, deles é o reino dos céus. Perceba, irmãos, que os perseguidos por causa da justiça deixam claro para nós que existe um conflito entre o reino dos céus e o reino das trevas. Existe um conflito. São agendas, são perspectivas diferentes, e isso gera perseguição. O mundo não é nosso amigo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro dos Juízes, nós percebemos isso. Isso fica claro aos nossos olhos. Israel, após adentrar a terra prometida, ele não obedece a Deus. Ele não despovoa a terra para depois povoá-la com o povo do Senhor. Ele tenta manter alguns relacionamentos. Em alguns momentos ele tem medo dos moradores da terra. Ele tenta escravizá-los, ele tenta ser amigo daqueles moradores da terra. No entanto, irmãos, essa assimilação cultural começa a acontecer. E logo, por não obedecerem ao Senhor, por abrirem mão da palavra do Senhor, eles começam então a assimilar a cultura dos pagãos. Eles começam a entregar os seus filhos em casamento e a tomar filhos dos pagãos em casamento. O culto ao Senhor começa a ser pervertido. As pessoas começam a viver essa mistura no coração, começa a ver ali a idolatria, e eles são castigados várias vezes dentro desse ciclo. Fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, o Senhor levanta um juiz, o juiz vence os inimigos, há um tempo de paz, o juiz morre e eles passam a fazer mal, o que era mal perante os olhos do Senhor. Porque o interesse do mundo, irmãos, não é na nossa prosperidade espiritual. O interesse do mundo não é que nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. É exatamente o contrário. Eles querem que você crie os seus filhos como eles acham que é melhor criar os filhos. Eles querem com que você conduza o seu casamento como eles dizem ser melhor conduzir um casamento. Eles querem que você trabalhe como eles afirmam que o trabalho deve ser. No entanto, irmãos, nós já somos bem-aventurados. Nós já estamos felizes e satisfeitos no Senhor Jesus. Nós não precisamos seguir a agenda desse mundo. Nós já fomos resgatados e deles é o reino dos céus. São agendas e propostas diferentes. E praticamente já como uma última aplicação, terceiro e último lugar, o coração do discípulo se regozija e exulta por causa deste galardão nos céus. Versículo 11 e o versículo 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, irmãos, preciso pontuar aqui que essa perseguição, ela não é a causa de escolhas erradas. Muitas vezes nós somos perseguidos por escolhas erradas que fizemos. Muitas vezes sofremos perseguições por causa de palavras que foram malditas por nós, por situações que inventamos de nos meter e ali nos vimos em apuros depois. No entanto, essa perseguição que acontece aqui é por causa de Cristo, é por causa do Evangelho. Irmãos, e aqui precisamos lembrar quem é Jesus para nós.
Porque na perspectiva do mundo, Jesus é aquilo que nós já vimos como a multidão pensa. É uma peça acessória na sua caminhada. É alguém que faz parte da minha vida enquanto me beneficia, mas a partir do momento que não me beneficia mais, eu abro mão dessa pessoa, eu abro mão do discipulado, eu abro mão dessa caminhada, porque não está me beneficiando. E aqui, irmãos, o discípulo, ele é perseguido exatamente por causa de Jesus. Jesus não é uma causa, irmãos. Jesus é uma pessoa. E precisamos deixar isso claro, porque há um discurso no meio evangélico nos nossos dias como se Jesus fosse uma causa, um motivo de engajamento, uma participação em alguma coisa. Irmãos, nós nos relacionamos com uma pessoa, e pelo fato de estarmos ligados intimamente ao Senhor Jesus, pelo fato, irmãos, de compreendermos a sua palavra como sendo palavra de Deus e mandamento do Senhor para a nossa vida, nós seremos uma denúncia constante a esse mundo, porque as nossas escolhas refletirão algo completamente diferente. As nossas postagens nas redes sociais serão totalmente diferentes, irmãos, dos posicionamentos e postagens desse mundo. A forma como que lidamos com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, como criamos os nossos filhos, como nos portamos no trânsito da nossa cidade, como reagimos às ofensas, meus irmãos, será uma denúncia constante à maneira como esse mundo reage. E isso denunciará, meus irmãos, de maneira clara, a decadência desse mundo. O pecado desse mundo será exposto. Eles de alguma forma olharão para uma ética completamente diferente. E não será porque não sejamos convidados de alguma forma a participar da ética desse mundo. Pelo contrário, se você trabalha em alguma empresa ou mesmo repartição pública, provavelmente você já levou cantadas de alguma forma a fazer aquilo que é errado, a maquiar os números, a de repente entrar em algum conchavo ali, alguma coisa para fazer mal a alguém. E por se posicionar de maneira negativa, talvez o seu emprego foi perdido naquele dia. Mas é esse tipo de perseguição. Meus irmãos, quando não somos perseguidos é porque de alguma forma estamos confortáveis nesse mundo. Israel, no tempo dos juízes, se sentiu confortável no meio dos povos pagãos. Ele os tratou como sendo seus amigos, seus iguais, e não eram. À medida que Israel se enfraquecia e os povos pagãos se fortaleciam, eles passavam a subjugar Israel. E é exatamente isso que o mundo faz. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, é fruto da sua graça. Tudo aquilo que o mundo propõe para mim e para você, aos jovens que estão na universidade, ou aqueles que ainda estão na escola, e de repente as pessoas chegam, acessa isso, veja isso, ou de repente, olha, vamos nos envolver em determinado movimento ideológico, ou isso e aquilo outro, se é contrário à palavra do Senhor, irmãos, nós não somos chamados a participar. E muitas vezes haverá necessidade de usarmos a sabedoria bíblica para nos posicionarmos diante de determinadas situações. E veja, irmãos, usarmos a sabedoria bíblica. Não é descermos para o play como o mundo desce para brigar com as mesmas armas. Mas é usarmos a sabedoria bíblica, irmãos, para falarmos, para nos posicionarmos, para não criarmos barreiras ao invés de pontes que comuniquem o Evangelho. Afinal de contas, a justiça que nós queremos ver manifestada nesse mundo não é a nossa justiça. Não são os nossos sentimentos ofendidos, mas é a justiça de Cristo. E para que essa justiça se estabeleça, meus irmãos, corações precisarão ser alcançados pelo Evangelho. Há uma autora norte-americana chamada Nancy Pearce, e no seu livro Verdade Absoluta, ela fala sobre isso. Nós temos esse anseio por libertadores que cheguem e posicionem-se de cima para baixo, mas, meus irmãos, essa transformação começou no nosso coração. Ela começa na nossa casa, é uma nova cultura, é uma nova estrutura. E à medida que proclamamos e vivemos o Evangelho onde nós estamos inseridos, essa cultura tende a se avançar, irmãos. Não é fácil. E muitas vezes a demissão será um caminho.
Muitas vezes a proposta que será não é uma proposta de promoção, mas é uma proposta de cancelamento, de exclusão. Mas nós somos chamados, irmãos, a essa vida de perseguição, e veja, o Senhor Jesus faz questão de dizer: assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eles mentirão, eles perseguirão, eles dirão todo o mal contra vocês. E lembrando mais uma vez o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua carta, ele chama os cristãos a se submeterem de tal maneira à palavra de Deus, para que naquilo que falam contra vós, sejam calados pelo vosso justo procedimento cheio de temor. Vivemos, irmãos, não é uma contracultura. Quem está na contramão é o mundo. Nós vivemos na mão porque estamos nas mãos do Criador e daquele que estabeleceu todas as coisas de acordo com a sua vontade. Somos chamados então, irmãos, a vivermos de acordo com a palavra do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Começa no seu coração, começa na maneira como nós conduzimos a nossa casa, como vivemos aí fora. Por isso, irmãos, seremos perseguidos. Hebreus, no capítulo 11, fala sobre aquela conhecida galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. No versículo 12, o autor aos Hebreus nos chama a nós, irmãos, a olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somos chamados a correr a carreira que está proposta. O discípulo, irmãos, inevitavelmente será perseguido. Paulo afirma isso na sua segunda carta a Timóteo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. A igreja, irmãos, será perseguida à medida que ela vive e proclama o Evangelho de Cristo. À medida, irmãos, que os nossos lábios não puderem mais conter, à medida que nós não consigamos mais deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Precisamos de sabedoria, irmãos. Exultemos, nos alegremos. Esse é o chamado final. Não é um chamado à tristeza. A tristeza muitas vezes brota do nosso coração, né, por nos percebermos tão distantes da realidade do Evangelho. Mas saiba que hoje é o dia da oportunidade, porque o Senhor Jesus sempre está disposto a nos perdoar e a estabelecer recomeços. Lembra de Pedro? O Senhor Jesus, ele vai até o apóstolo Pedro e está pescando. E Jesus ali na beira-mar, Pedro percebe que é o Senhor Jesus, ele se lança ao mar, vai nadando até o Senhor Jesus. E quando ele chega ali, irmãos, diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E na terceira pergunta que o Senhor Jesus faz, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. E certamente ali naquele momento, Pedro estava dizendo: o Senhor sabe o que eu fiz com o Senhor. Os teus olhos viram. O Senhor sabe que eu te traí. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro naquele momento e diz assim: apacenta as minhas ovelhas, vem, segue-me. E é esse o chamado do Senhor Jesus. Porque nos humilhamos, porque choramos, porque percebemos a justiça a nós aplicada e temos esse desejo de ver a justiça do Senhor, porque fomos alvos da misericórdia de Deus e agora buscamos agir com misericórdia. Irmãos, nem sempre acertamos, mas podemos contar com aquele que acertou. E é por isso que nós exultamos, e é por isso que nos regozijamos, porque é grande o nosso galardão nos céus. É grande, irmãos. Quando nós completarmos a carreira, quem estará na linha de chegada, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, para nos dar a coroa da justiça. Irmãos, não serão os poderosos dessa terra, as pessoas que por temor de homens
Passamos a viver movidos na tentativa de agradá-los. Mas será o próprio Senhor Jesus, irmãos, naquela linha de chegada. E nós diremos como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O regozijo e a grande alegria estará no fato de vermos o Senhor face a face, de recebermos das suas mãos a coroa da justiça, que está guardada não apenas para Paulo, mas para todos quantos amam a sua vinda, para mim e para você. Até lá, assim como Pedro, muitas vezes seremos dignos de repreensão, como Paulo repreendeu. Como o próprio apóstolo Paulo, talvez chegarmos aí no final da nossa vida dizendo assim: olha, traz Marcos porque ele é importante para o ministério. Todos eles, irmãos, assim como nós, tinham os pés de barro. Todos eles, assim como nós, eram carentes, assim como somos carentes do Redentor que é Cristo. Há sempre a oportunidade do recomeço. Há sempre a oportunidade de nos arrependermos e caminharmos no caminho do Senhor. Em que consiste a felicidade do discípulo de Cristo? Se para o mundo é correr atrás do vento, para nós, irmãos, é seguirmos com o Senhor. Sabemos quem somos. Não estamos buscando a identidade, já sabemos que temos no Senhor. Somos discípulos amados pelo Senhor. Sabemos para onde iremos. Sabemos, irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Estamos voltando para casa. E encontraremos e estaremos com o Senhor para sempre. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos.